Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso gratuito 4 Segredos da Pregação Infantil. Se você deseja aprender a pregar para a criança de uma forma envolvente e eficaz, atrair a atenção da criança, conseguir transmitir a palavra de Deus de uma forma compreensível às crianças, você está no lugar correto. Nós queremos compartilhar com você 4 grandes segredos para pregar para crianças. Se você está pela primeira vez no nosso canal, o meu pedido já é que você se inscreva nesse canal. No final dessa aula, deixe o teu comentário, diga se gostou ou não gostou dessa aula, porque tudo isso vai tornar nosso canal mais relevante e nós vamos alcançar outras pessoas para o Ministério Infantil. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, sou pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil. Hoje eu sou dedicado à evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. Temos uma igreja de criança em Campinas que atende mais de 150 crianças e adolescentes. E o nosso objetivo é compartilhar com você um pouquinho da nossa experiência. Nesses 20 anos de Ministério Infantil, nós compreendemos o quanto é necessário pessoas preparadas para a pregação da palavra de Deus às crianças. Nós vemos muito pouco pessoas preparadas para pregar a palavra de Deus às crianças. E quando eu comecei lá no ano 2000, uma das coisas que eu tive muita dificuldade é não conhecer alguns detalhes que fazem toda a diferença na pregação para as crianças. A criação desse curso é compartilhar com você coisas tão simples, mas que vão realmente impactar a maneira de você ministrar, a maneira de você ensinar as crianças. Então, eu aprendi uma coisa importante, que quanto mais conhecimento no Ministério Infantil, mais a gente vai conseguir realmente fazer a obra de Deus com as crianças de uma maneira eficaz. Então, esse curso foi feito totalmente pensando em você, meu irmão, minha irmã, que tem o desejo de levar a palavra de Deus ao coração das crianças. Eu aprendi uma coisa, que quanto mais conhecimento, quanto mais você se aprofundar nesse assunto, mais você vai conseguir desenvolver essa nobre missão e alcançar o coração das crianças com a doce palavra de Deus. O nosso curso ele vai funcionar da seguinte maneira: ele vai ter 4 videoaulas. Essa é a videoaula de número 1. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a objetividade na pregação infantil. Então, o quanto é importante ser objetivo na pregação infantil. Então, ela vai ter 4 videoaulas. Nessa primeira videoaula, no final dessa aula, eu vou falar uma frase que é a senha. Então, você vai pegar um caderno, uma caneta, anotar essa frase e enviar para nós no final da aula essa frase. E você enviando essa frase, nós vamos enviar para você amanhã, totalmente gratuito, o e-book completo com todo o assunto do curso. Então, como é que vai funcionar? 4 videoaulas, assista a videoaula 1, anota a frase e envie essa frase para o Centro de Treinamento Barak e nós te enviamos o e-book. Depois você vai assistir a aula 2, 3 e 4, anotar as 3 frases seguintes e no final, lembra disso, no final da aula 4, você envia as outras 3 frases e nós, no prazo de 30 dias, vamos enviar para você totalmente gratuito o certificado desse curso. Então, anotou a primeira frase, enviou, amanhã nós enviamos o e-book. Anotou frase 2, 3 e 4, envia no final da aula 4, nós enviamos o certificado para você. Vai ter um prazo para você assistir essas aulas, então lembre-se, não deixe acumular, vai ter um prazo, nós vamos passar para você o cronograma das aulas, para que você possa participar desse curso. Esse curso é totalmente gratuito, então você não vai pagar nada pelo e-book, pelo certificado, e no final desse curso nós vamos abrir a oportunidade de você fazer um curso de especialização
na pregação para criança. Então, nós temos um curso mais aprofundado que no final desse curso gratuito nós vamos abrir as inscrições. Então, ficou compreendido? Qualquer dúvida, o WhatsApp 19 98235 2607, o Centro de Treinamento Barak, vai te ajudar. Então, nós vamos conversar agora sobre a objetividade na lição, na pregação infantil. Então, uma das coisas que nós vemos muito importante na pregação para criança é ser objetivo. Nós vemos que muitas pessoas, quando vai pregar para criança, ele perde a objetividade. Então, ele fala muito e não diz nada. Não sei se você já notou, mas nas Escrituras Sagradas você sempre vai ver a seguinte expressão: e falou Jesus dizendo. Então, nós precisamos entender, quando vamos pregar para a criança, Deus nos chamou como um mensageiro. Nós temos uma mensagem de Deus para o coração da criança, para o coração dos adultos. Então, nós devemos compreender o que Deus quer que eu fale, o que Deus quer que eu transmita através da pregação e ser fiel a essa mensagem. Então, muitas pessoas dentro da ministração para criança perdem a objetividade. Então, ele fala muito e não diz nada. Então, você deve tomar cuidado, ter sempre em mente aquilo que você pretende transmitir para as crianças. Qual é a mensagem que Deus te deu para o culto infantil, para o momento da pregação, para a festividade, para o congresso, e ser objetivo. Pastor, o que é a objetividade da criança? A objetividade é saber o que eu vou ensinar através da pregação. Então, ser objetivo é quando eu tenho em mente aquilo que eu vou ensinar para a criança no momento da pregação. Então, toda vez que você for ministrar para a criança, tenha em mente o que eu quero transmitir. Qual é a mensagem que eu quero no final dessa pregação que a criança realmente compreenda? Qual é a lição que eu quero passar para essa criança? E se manter fiel a esse objetivo. Então, ser objetivo é o primeiro segredo da pregação infantil. Então, saber o que eu quero transmitir e transmitir essa mensagem com fidelidade. Muitas vezes você vai escolher um texto bíblico e esse texto bíblico ele vai abrir oportunidade para vários assuntos. Então tome cuidado, porque às vezes a gente não tem em mente o que a gente quer transmitir e a gente vai entrando nesses caminhos paralelos que vão se abrindo e vai falando um monte de coisa. Uma coisa que eu aprendi no Ministério Infantil, que criança ele aprende melhor quando a coisa é direta e objetiva. Então ela vai compreender a mensagem melhor quando eu trago um único tema de forma objetiva. Então é muito importante isso. Então na pregação infantil eu devo ser objetivo. Pegar o tema, pegar o texto que vão me passar para a ministração, ou a história que eu vou falar e pensar qual é a mensagem central. O que essa história vai transmitir para o coração da criança? Ela vai falar do amor de Deus, ela vai falar do perdão, ela vai falar do benefício da oração. Qual é a mensagem? Qual é a palavra de Deus para o coração da criança? E se manter objetivo. Então, objetividade na pregação infantil é o primeiro segredo. Então, eu preciso ter em mente aquilo que eu quero transmitir para o coração da criança. Pastor, qual é os benefícios dessa objetividade? O que a gente vai conseguir? Primeiro benefício, uma fé bíblica. Nós vamos mostrar para as crianças as verdades bíblicas. Então, o primeiro benefício da objetividade é uma fé bíblica, uma fé embasada no ensino da palavra de Deus. Uma das coisas nesses últimos dias que é preocupante, nós estamos vendo muitas práticas dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, sem embasamento bíblico. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, como ministro ou ministra de criança, tenha uma fé embasada nas Escrituras. Tudo que nós vamos transmitir para as crianças é uma fé embasada nas Escrituras. Outro benefício, a solidificação de valores morais e espirituais.
Então, quando eu tenho uma palavra objetiva, quando eu faço uma pregação com uma mensagem realmente na minha mente, que vai transmitir algo para o coração da criança, eu vou começar a solidificar valores. Os valores cristãos, os valores espirituais vão ser solidificados através da pregação. Então é muito importante isso, uma pregação bíblica, com base bíblica, com um objetivo. Por quê? Porque isso vai trazer benefício, vai solidificar os valores. Outra coisa, ele vai levar a criança a um relacionamento pessoal com Deus. Então, quando a pregação é objetiva, quando tem uma mensagem clara que alcança o coração da criança, a criança vai nascer no seu coração o desejo de um relacionamento pessoal com Deus. Então, é muito importante no Ministério Infantil levarmos as nossas crianças, através da ministração da palavra, a um relacionamento pessoal com Deus. E outra coisa importante de uma pregação objetiva, ele vai trazer uma aplicação prática. Então isso é muito importante, a aplicação prática daquilo que é ministrado. Uma coisa importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, que prega para a criança, é mostrar para a criança como ela pode aplicar aquele ensinamento. Nós vemos muitas vezes a história sendo contada de uma forma bem lúdica, com muito visual, mas no final não se faz uma aplicação. Então eu preciso ensinar a criança que aquilo que ela aprendeu, ela precisa colocar em prática. Então a pregação objetiva, ela vai ter um objetivo de trazer uma fé prática ao coração da criança. Então ensinei a história, ministrei sobre Davi e Golias. No final eu vou dizer, olha, Davi confiou em Deus e essa confiança fez ele derrotar o gigante Golias. Na tua vida, criança, você vai passar por momentos igual a Davi, problemas vão surgir, situações difíceis vão surgir, e nesse momento você vai orar a Deus e confiar no Senhor, e Deus vai mudar toda uma situação. Então isso é uma aplicação prática. Quando eu ensino, quando eu ministro, trago a mensagem e digo, olha, essa mensagem precisa se tornar prático na tua vida, você precisa colocar isso em prática. Infelizmente, dentro do cristianismo, nós estamos com um evangelho sem prática e nós precisamos trabalhar essa prática. Então, eu preciso, primeiro segredo, ser objetivo. Isso vai trazer um aprofundamento bíblico para a criança, vai solidificar valores, vai levar essa criança a ter um relacionamento pessoal com Deus e, o mais importante, levar essa criança a colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Então, eu preciso aprender a ser objetivo. O que é ser objetivo? O que eu pretendo ensinar no final dessa pregação. O que as crianças precisam aprender no final dessa ministração. Pastor, quais são os inimigos da objetividade? Então, muitas pessoas na pregação, ele começa de uma maneira muito perfeita, mas você começa a ver que ele vai perdendo a objetividade, ele vai perdendo a mensagem que ele quer transmitir. E aí acontece o que eu disse, fala muito e não diz nada. Então, quais são os inimigos da objetividade? Primeiro inimigo, uma comunicação ineficaz. Então, quando eu não sou eficaz na minha comunicação. Então, o que é uma comunicação? É alguém que tem algo para transmitir para outra pessoa. E eu preciso tomar cuidado com a maneira que eu vou transmitir isso. Muitas vezes no Ministério Infantil a comunicação se torna ineficaz. Por quê? Porque eu uso palavras desconhecidas, uso expressão desconhecida, uso recursos não adequados à faixa etária. Eu começo, às vezes, eu sou muito verbal, esqueço dos recursos visuais. Então eu preciso me preocupar qual é a maneira que eu vou transmitir essa mensagem de Deus para o coração da criança. Qual é a melhor maneira para essa faixa etária? Eu preciso entender isso. Muitas vezes eu preciso compreender, olha, para essa faixa etária, a melhor maneira de se comunicar é interagindo, é promovendo a interação na pregação. Olha, para essa faixa etária, os recursos visuais, a linguagem visual vai ter um efeito muito positivo. Então, o primeiro inimigo da comunicação, que torna muitas vezes a tua comunicação ineficaz, é não saber adequar a comunicação da maneira certa para aquele grupo de crianças. Então, preciso ter em mente isso. Então, a comunicação ineficaz é o primeiro inimigo da objetividade.
tenho a mensagem, tenho algo de Deus no coração, mas não consigo transmitir para as crianças. Então, não consigo comunicar essa verdade divina. Outro grande inimigo, as distrações. Então, as distrações, criança é muito curiosa, então eu devo tomar cuidado com as distrações. E as distrações, elas podem ser externas, talvez uma conversa em paralelo, movimentação em demasia das crianças, e isso faz com que a criança perca o foco, e ela perdendo o foco, ela não vai conseguir entender aquilo que está sendo transmitido. Então eu devo tomar cuidado com as distrações, elas podem ser externas, no ambiente, no mover do ambiente, pode estar acontecendo essas distrações, ou ela pode ser interna. Talvez um recurso que eu estou usando que está chamando mais atenção da criança do que aquilo que está sendo ministrado. Um grande exemplo disso é fantoche. Fantoche você deve fazê-lo para captar a atenção da criança, e se ele não for aquele que está envolvido na história bíblica, ele sair da história bíblica. Por quê? Porque muitas vezes a criança está ali tão olhando no fantoche que esquece disso. Então eu devo tomar cuidado com as distrações, porque são inimigo da objetividade da pregação. Outra coisa importante, um período muito longo de ministração. Então, muitas pessoas têm aquilo, no culto adulto a mensagem é de 1 hora. Então, no culto infantil ela precisa ser igualzinho, 1 hora de ministração. E muitas vezes não é assim, porque eu devo lembrar que a atenção da criança ela é limitada, ela é diferente da atenção do adulto. Então, eu preciso compreender que a pregação ela não pode ser um período muito longo. Não dá para você ficar com um grupo de criança mais de 1 hora falando e tentando transmitir algo. Por quê? Porque elas vão se distrair, elas vão perder aquilo que você está ministrando. Então tenha cuidado com o tempo da pregação. Pastor, mas me deram 1 hora para pregar, o que eu faço? Normalmente eu faço um quebra-gelo, eu faço uma memorização do versículo, faço um momento de conscientização sobre a importância da evangelização infantil e ministro uma palavra para o coração das crianças. Então eu preciso entender isso, que o tempo de pregação muito longo é um inimigo da objetividade. Você vai se perder, as crianças vão se perder e você vai falar muito e não vai dizer nada para o coração da criança. E outra coisa muito importante é entender o que Deus quer falar com a criança naquele culto. Então é importante isso, você abrir o coração, deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração e dizer, não, eu preciso entender, Deus, o que é a mensagem? O que tu quer falar com o teu povo? Muitas pessoas eu vejo às vezes pedindo, me dá um tema, eu vou pregar e eu não sei o que eu vou falar. Busque isso. Se alguém te deu um versículo, leia o versículo, estude a passagem, pare, reflite e diga, a mensagem dessa palavra, dessa passagem é essa. O que Deus está falando é isso. Tenha sempre em mente aquilo que Deus quer transmitir ao coração da criança. Então, primeira coisa importante, preciso ser objetivo. Segunda coisa importante, tomar cuidado com as coisas que me faz perder a objetividade da pregação, que pode ser a distração, pode ser a duração longa da pregação, não entender o que Deus quer falar através daquela ministração, tudo isso pode se tornar um grande inimigo da sua pregação. Então isso é muito importante. Nós estamos falando sobre a pregação infantil e uma das coisas muito importantes é você se aprofundar nesse assunto. É por isso que nós do Centro de Treinamento Barak abrimos um curso de especialização na pregação infantil. Então nós estamos te dando algo que vai te ajudar muito, mas existe muito mais para aprender acerca da pregação infantil. Então se você já gostou do que ouviu, se já moveu o teu coração, já acrescentou a tua vida, faça o curso de especialização dominando a arte de pregar para criança. Esse curso ele é mais profundo, ele vai ter 8 módulos, ele vai durar 2 meses, então você vai ter muito mais conhecimento, você vai aprender os tipos diferentes de sermão para criança. Quantos sermão para criança você conhece? Quantos tipos de sermão para criança existe? Já pensou nisso? Nós vamos te falar de todos os tipos diferentes de sermão de criança. Outra coisa importante, pastor, eu não consigo montar um sermão infantil, eu não consigo preparar uma pregação.
Quer aprender o segredo? No curso de especialização nós vamos ensinar todo o segredo de como preparar uma pregação para a criança e transmiti-la de maneira eficaz. Outra coisa importante, pastor, eu tenho muita dificuldade no momento da pregação de captar a atenção da criança. Nós temos todos os segredos. Você vai aprender estratégias que você vai dizer, meu Deus, era tão simples, e você vai ver as crianças fixado o olho na pregação, cativadas pela pregação, e o mais importante, no final, o coração cheio de Deus através da tua pregação. Então, no curso de especialização, você vai aprender estratégias de como captar a atenção da criança. Outra coisa, como melhorar a sua comunicação. Quais são os tipos de linguagem que existe? Você está me vendo eu usar a linguagem verbal, mas existem outros tipos de linguagem que ajudam na pregação para a criança. Você vai aprender todos os tipos de linguagem. Outra coisa importante, como usá-las de maneira adequada. Então, o curso de especialização Dominando a Arte de Pregar para a Criança vai te ajudar. E o mais importante, você vai aprender a ética da pregação infantil. Como é que eu me porto no momento da pregação? O que eu posso fazer, o que não posso? Como é que eu ajo de maneira que eu vou estar adequado à igreja, aos costumes? Como é que eu faço isso? Nós vamos te dar todos esses preceitos. Então, o curso de especialização Dominando a Arte de Pregar para Criança vai estar aberto no final desse curso com um preço promocional para você. Você vai ter um preço muito bom. Lembrando, as vagas vão ser limitadas, não vai dar para atender todo mundo. Então, quando abrir a inscrição ou a pré-inscrição, corra e faça a sua inscrição para não perder essa oportunidade. Um curso totalmente feito pensando em você, em fazer realmente a tua maneira de pregar para a criança ser algo impactante, envolvente, e as crianças realmente serem edificadas pela ministração da palavra de Deus através da tua vida. Deus te colocou nesse curso, não foi em vão, então aproveita essa oportunidade. Então nós já falamos que precisamos ser objetivo, ter em mente aquilo que eu vou pregar e trabalhar em cima dessa mensagem. Preciso tomar cuidado com coisas que podem fazer a criança perder a objetividade. E agora nós vamos aprender como melhorar. Pastor, eu quero ser objetivo. Como é que eu faço para realmente a minha pregação ser objetiva? Como é que eu melhoro isso? Primeira coisa, trabalhe um tema. Pastor, o que é o tema? Muita gente não sabe o que é o tema e nem para que ele serve. Normalmente, quando eu prego para criança, prego em congresso de crianças, sou convidado aí em várias igrejas, e normalmente as irmãs falam, pastor, aqui está o tema. Pastor, o que é o tema? É um versículo, uma parte de um versículo, uma passagem bíblica que é importante, porque nele está a mensagem que Deus quer transmitir ao coração da criança. Vamos dizer que alguém te deu João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te deram João 3,16, disse, olha, esse é o tema. Pastor, sobre o que eu vou falar? Existe um assunto, eu posso falar para as crianças acerca do amor de Deus. Olha, nós vamos falar acerca do quanto Deus te ama. Esse é o tema. Então, quando eu falo de ser objetivo, olha, o tema é falar do amor de Deus. Então, eu não vou me desviar. Tudo aquilo que eu fizer na pregação, seja colocar um louvor, uma dinâmica, um quebra-gelo, tudo vai estar casado com esse tema, o amor de Deus. Então, eu preciso entender isso. Então, é importante você sempre ter um tema. Qual é o tema? Qual é o versículo que a tua pregação está embasada? Qual é a história bíblica ou passagem bíblica que a tua pregação está embasada? Então, com esse tema eu sei, opa, eu vou falar do amor de Deus. Olha, eu vou falar da verdadeira fé em Jesus. Então, eu vou ter em mente esse tema e vou trabalhar. Então, primeira coisa para uma pregação objetiva, ter um tema. Pastor, como é que funciona esse tema? Normalmente as irmãs que vão te convidar para pregar vão te dar o tema, outras vezes elas vão dizer, o tema é livre. E aí, pastor, quando o tema é livre, quando não me dão o tema, o que eu vou fazer? Segredo de pregador, ore.
Deus é o dono da igreja, é Deus que quer falar no coração das crianças. Pede ao Senhor, Senhor, qual é o tema? Sobre o que eu vou falar? E Deus vai mover o teu coração. Ou converse com a líder, diz, olha, qual é o assunto? Qual é a necessidade que você tem que se fale com essas crianças? Porque a liderança também conhece a criança. Olha, eu estou com crianças com depressão, eu estou com crianças com baixa autoestima. Então você vai achar um tema e vai trabalhar esse tema. Então, o primeiro segredo da pregação objetiva para a criança precisa ser trabalhado um tema. Eu preciso ter um tema. Segunda coisa, mantenha sempre o foco. Lembra que eu disse para você que às vezes o versículo ele abre muita oportunidade? Eu citei para você João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pegue João 3,16. Agora vamos marcar sobre o que eu posso falar nesse versículo. Primeiro, posso falar sobre o amor de Deus. Segundo, posso falar sobre a fé salvadora em Jesus. Terceiro, posso falar acerca da condenação eterna. Quarto, posso falar acerca da salvação eterna em Cristo. Olha, eu tenho 4 assuntos diferentes que posso falar no mesmo versículo. Já pensou nisso? Às vezes você pega um versículo, uma passagem, isso eu estou citando um único versículo. Imagina uma história bíblica com 20 versículos, quanto assunto diferente tem. Então, segundo segredo importante para você, mantenha o foco. Então, se o meu foco é falar do amor de Deus, eu não vou falar da salvação, não vou falar da condenação, eu não vou entrar em assuntos que não é o foco principal. Eu vou me focar em falar para a criança acerca do amor de Deus. Então, primeira coisa do sermão objetivo, ele trabalha um tema. Segunda coisa, eu mantenho o meu foco, eu pego e olha, o que Deus quer que essas crianças aprendam, que eu vou transmitir é esse assunto, então eu vou transmitir esse assunto. Terceira coisa, utilize exemplos concretos. Então, muitas vezes, as coisas abstratas, aquilo que eu não consigo pegar, aquilo que eu não consigo ver, a criança tem dificuldade em assimilar. Então, traga exemplos concretos. Olha, Deus te ama. Pastor, como Deus me ama? O teu pai te ama. A tua mãe te ama. Os teus avós te amam. Você tem certeza disso? Tenho. Então, crianças, da mesma maneira, tenha certeza que Deus te ama. Então eu trouxe algo concreto, eu estou falando de um amor de Deus, de um Deus que eu não vejo, de um amor que eu não consigo ver, mas sinto, e agora eu trago algo concreto, um amor que a criança vivencia todo dia através do pai, da mãe, dos avós. Então use exemplos concretos, então traga coisas concretas, tomando cuidado com a linguagem figurada. Crianças até 5 anos de idade, eles não entendem linguagem figurada. Eles levam tudo no sentido literal. Então, quando eu vou falar com crianças pequenas, eu não uso linguagem figurada. Com crianças maiores, eles têm muita facilidade com a linguagem figurada. Então, tome cuidado, mas é importante, traga exemplos concretos que vai ajudar na compreensão. Trabalhe um tema, mantenha o foco, traga exemplos concretos e ajude sempre o aluno a aplicar aquilo que ele aprendeu. Então, eu preciso ajudar meu aluno a aplicar. Olha, crianças, Deus te ama. Então, quando alguém te desprezar, quando alguém olhar para você e te afastar de você, quando você se sentir rejeitado, abandonado, não se esqueça que existe um Deus lá no céu que te ama. Se alguém estiver passando por um momento difícil, se sentindo rejeitado, abandonado, diga para ele que Deus o ama. Então isso é muito importante. Então eu preciso sempre ensinar as crianças como aplicar aquilo que eu transmiti, aquilo que eu trouxe através da mensagem. Então, na aula de hoje, você aprendeu que o sermão infantil deve ser objetivo. Eu devo saber o que Deus quer falar ao coração da criança e transmitir essa mensagem com fidelidade. Aprendi também que se eu não tomar cuidado, eu vou perder o foco, pode haver distração, o tempo da pregação pode ser muito longa e isso vai atrapalhar na minha objetividade.
que um sermão infantil objetivo, ele trabalha um único tema, ele se mantém fiel a esse tema, então ele não vai fugir desse tema, ele vai pegar aquela mensagem, vai trabalhar em cima dela, ele vai trazer exemplos concretos para as coisas abstratas, para que a criança consiga compreender, e no final ele vai sempre trazer uma aplicação prática, vai ajudar a criança a colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Estamos à tua disposição para sanar todas as tuas dúvidas. Agora, pega papel, pega caneta, anote a frase. Frase de número 1, senha de número 1. Sermões objetivos produzem resultados duradouros. Então, senha número 1, sermões objetivos produzem resultados duradouros. Senha de número 1, sermões objetivos produzem resultados duradouros. Anota essa senha, envia para a gente amanhã essa senha, não envia hoje, envia amanhã essa senha e nós vamos te dar todo o material em PDF, então você vai receber a apostila em PDF com todo o conteúdo. Lembrando, no final desse curso, as inscrições do curso de especialização na arte de pregar para crianças. São 2 meses de duração, muito mais assunto, com assuntos que vão transformar a sua maneira de pregar para criança. Quer fazer diferença na pregação, quer aprender a pregar para criança, faça o curso de especialização. Nós criamos um curso totalmente diferente que vai te ajudar muito na pregação para criança. Lembrando que as vagas vão ser limitadas, mas queremos você nesse curso de especialização. Deus te abençoe. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 98235 2607. Se você está assistindo essa aula e não se inscreveu nesse curso, aqui embaixo está o nosso contato, todo o contato e o link. Agora está aparecendo aqui do lado o logo. Clique no logo, se inscreva no nosso canal se não inscreveu, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida e nós queremos te ajudar a ser um instrumento de Deus na vida das crianças. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.